bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí, quarta-feira, 9 de outubro, mais um webinar da Qualitours aí, mantendo o nosso compromisso semanal com vocês, de apresentar cada vez mais produtos diferenciados do nosso portfólio. E hoje a gente está muito feliz aqui, já é uma conversa que rola há alguns meses, da gente apresentar para vocês o produto da Kayara. Com o nome de Kayara Amazônia Essencial, barcos privativos, bem pequenininhos, para fazer roteiros maravilhosos pelo nosso Brasil, pelo nosso país. A gente fala muito de cruzeiro internacional, oferece muito cruzeiro internacional para os clientes e esquece que temos opções muito boas aqui no nosso país. E a Kayara é uma delas que a gente vai estar apresentando, destaques para roteiro de Alter do Chão também, mas que eu vou deixar a Ana falar. Já dou as boas-vindas para ela. Bom dia, muito obrigado, Ana, por estar aqui conosco. Bom dia, João Pedro. Eu que agradeço. Nós que agradecemos da Kayara. Boa. E Ana, vou deixar com você, fica à vontade. Eu te aviso quando a gente estiver enxergando aí a apresentação. Obrigada, obrigada. Bom dia a todos, obrigada pela presença. Deixa eu compartilhar aqui novamente a apresentação. Estamos vendo. Perfeito. Vocês estão vendo o meu mouse? Também. Perfeito, então. Então, eu vou seguir aqui. No final, a gente abre para perguntas, né? Fazer a apresentação de forma fluida. É um prazer enorme a gente falar da Kayara, que é esse sonho, Kayara Amazônia Essencial, né? É um projeto muito importante a gente falar que não são só barcos de navegação, é realmente um projeto de preservação da Amazônia, um sonho dos sócios que navegam em barcos na região de Alter do Chão, ali do Rio Tapajós, Arapiuns e um braço do Rio Amazonas, o Canal do Jari. Então, o nome, né? A gente sempre gosta de começar a apresentação contando um pouquinho do nome para vocês, né? Então, o nome já diz muito que ele vem do Tupi-Guarani e junta essas duas referências da região, né? Kaá, que é a mata ali, a floresta amazônica, e a Iara, que é a rainha das águas doces, a mãe das águas doces. Então, a junção desses dois nomes originou o nome Kayara, que é um projeto, como eu disse, um sonho desses três sócios, né? O Rui Tony, para quem conhece, ele ali do Mirante do Gavião, da Expedição Caterre, o Martin, ex-sócio da Matueté, que é um apaixonado pela Amazônia, todos eles são um apaixonado pela Amazônia, que sempre teve esse sonho de ter um projeto de preservação, ele tem alguns, e a Maria Tereza Menberg, mais conhecida como Fofa, que é ali um ícone da região mesmo, então que cuida de toda a operação da Kayara, que está sempre mora em Alter, né, vive ali na região, e é quem cuida de toda a operação dessa experiência. Então, os três se juntaram e criaram esse super produto. A gente vem sempre, começa do começo, né? A gente começa falando um pouco da Amazônia mesmo. Então, a gente faz aquele paralelo, né? A Amazônia é quase 60% do território brasileiro, né? E a gente conhece tão pouco. Então, a gente faz aquele paralelo com o Nordeste. Você não fala, fui para a Bahia, check, conheci o Nordeste, né? Você fala, foi para a Bahia, foi para Pernambuco, fui para o Ceará. E a Amazônia é a mesma coisa, tem uma enorme extensão e várias Amazônias para a gente conhecer, né? Então, aqui você tem a Amazônia do Amazonas, da região de Manaus, que seria a mais conhecida, do Rio Negro e tudo mais, mas você tem a Amazônia Paraense, o sul da Amazônia, e lá em cada um você vai ter as suas especificidades. Então, a gente fala, acho que um dos nossos sonhos é que as pessoas conheçam mais a Amazônia, como diz o Martin, que é um dos sócios, de amazonizar mesmo o Brasil. E então, na Amazônia Paraense, a gente tem essa questão das praias, ali onde a gente navega, você tem a parte da floresta, as árvores centenárias, a fauna e flora, as comunidades ribeirinhas, mas tem essa questão das praias de água doce, né? Então, é um local muito, muito diferente dos outros lugares da Amazônia.
Como chegar via Santarém, é o melhor, é o aeroporto mais próximo, né, de Alter do Chão, 30 minutinhos de carro. Os voos são todos os dias, o principal hub é Brasília, mas também é interessante sempre a gente colocar que tem voos via Manaus e Belém, tá? 30 minutos num transfer super bom, super rápido, numa estrada muito boa. E aqui eu sempre também gosto de mostrar, então, que você parou em Santarém, vem para Alter do Chão e é aqui que a gente embarca. Tá, a gente tem aqui a navegação por Santarém também, que em caso de fretamento a gente consegue sair de Santarém, tá? Mas o habitual e as saídas regulares, que acontecem geralmente uma vez por mês, hoje em dia a gente até abre uma ou outra saída regular a mais, eles saem de Alter do Chão, tá bom? E aí a gente navega pelo Tapajós, como eu disse, Arapiuns e um braço do Rio Amazonas aqui, o Canal do Jari. O que é um dos grandes highlights da navegação com a caiara nessa região é que você consegue vivenciar, é a única região que você consegue vivenciar os 3 ecossistemas amazônicos. Então, as águas barrentas, as águas claras e as águas negras, né? É uma forma completa aí de conhecer as 3 águas da Amazônia. Esse é um fenômeno que acontece bastante ali, sempre que está entre, né, cheia e seca, você tem essas faixas enormes de areia e consegue caminhar um longo pedaço ali, como se estivesse por cima da água mesmo, é muito lindo. E aí a gente fala, né, além de amazonizar o Brasil, de ir para todas as Amazônias, conhecer mesmo todos os cantos, de conhecer na cheia e na seca, né? Cada período, cada época tem suas belezas. Então, a cheia é praticamente o primeiro semestre, a seca praticamente o segundo. É claro que hoje em dia, quando a gente fala de clima, você não crava mais nenhuma data exata. Então, é sempre bom ver como que está no ano. Por exemplo, o maior volume de águas, né? Quando a gente não encontraria praia em alguns anos anteriores, seria abril, maio, junho, mas a gente já teve casos de fretamento no finalzinho de maio, começo de junho, que encontrou praias aí na navegação, tá bom? A natureza nessa época é mais exuberante, a gente consegue fazer algumas visitas a comunidades, por exemplo, o que a gente faria na seca a pé, uma trilha, a gente faz a canoagem pelos igapós na cheia, que é um super highlight, e a gente tem maior probabilidade de avistagem de animais. Já na seca, que é o segundo semestre, a gente tem o auge da seca, né, o menor volume de água nos rios outubro e novembro, então a gente está nessa época agora, e as praias se formam de julho a março, mas como eu disse, né, no slide anterior, a gente não está cravando nada, cada ano tem sido um ano aí com questão a clima. Então, trilhas e caminhadas na floresta, mas a gente faz ali, como eu disse, em algumas trilhas que a gente faria com canoagem, a gente faz a pé, mas todas essas visitas a comunidades ribeirinhas acontecem em ambos, tá? Que também uma das partes mais transformadoras da viagem com a caiara. Então, as trilhas na mata, a gente conhece as árvores centenárias, né? Esse é uma trilha na Flona, que você vai com os guias locais, faz uma super trilha, conhece tudo das árvores centenárias, da parte da floresta, e no meio dessa trilha tem esse garapé super refrescante. Então, exatamente no meio da trilha, quando você fala, bom, ainda tem metade, você dá um mergulho nessa água cristalina geladinha. E aqui a gente tem sempre uns mimos da caiara, então um piquenique, né? Você chega no meio da trilha ali, você percebe que o grupo da caiara tem um diferencial com relação às outras pessoas que estão passando por ali, tá? Os segredos da floresta, muita fauna e flora, os famosos botos. Agora mesmo, em setembro, a gente teve o sairé, né, que é tradicional da região, como se fosse Parintins da região, que você tem ali as duas apresentações, né, dos 2 botos. Então, como se fosse Parintins, aqui no sairé são os 2 botos que batalham na apresentação, e aí o júri escolhe qual foi o boto vencedor do ano, né? A apresentação vencedora, então ganha boto cor-de-rosa, do Cuxi.
e é uma grande festa na região, uma semana de muita festa no sairódromo, então bem tradicional. A gente teve uma saída bem próxima, então quem quer ficar pode ficar depois, se for antes ou depois da saída, pode aproveitar a saída regular da Caiara em setembro e ficar para o Sairé. O Meliponário tem 2 comunidades da região que a gente visita e vê a produção do mel com as abelhas sem ferrão, que é bem típico da região, é muito legal. As tartarugas na comunidade da Coroca, então eles mostram toda a parte de preservação, desde os ovos, desde ela filhotinha, a ambientação ali com os jacarés, filhotes também. A gente alimenta as tartarugas, então vai bem num horário em que a gente pode alimentá-las. É uma vivência bem bacana. A canoagem nos igapós, na Floresta Alagada, que eu comentei antes. Uma viagem assim que criança ama. A gente fala que a viagem com Caiara é super multigeracional, né, para todas as idades. A comunidade. Essas vivências nas comunidades é realmente assim, muito enriquecedor. São 2 momentos de trocas na navegação com a Caiara que você volta transformado mesmo. São as visitas às comunidades e o próprio relacionamento com a tripulação, né? Com as pessoas ali locais que estão com você no barco. A casa de farinha é uma vivência muito bacana. A gente faz a farinha junto, né? Ouve ali todos os saberes, faz o processo junto e leva a sua própria farinha de mandioca numa cestinha feita de artesanato. Eu ouvi um barulhinho aqui, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, isso é gente entrando na reunião, mas tudo certo. Perfeito, perfeito. Então, artesanato com palha de Tucumã, a gente tem esse momento, a gente brinca que aqui em São Paulo você vai em Pinheiros, numas lojas de artesanato e compra isso por uma fortuna, né? As pessoas amam esse artesanato em palha. Lá você, a todo momento, então a gente chega numa praia, para numa praia, desce, tem alguém da comunidade que chega ali, senta e faz do seu lado, e você compra na hora ali, conversa, né, vê o processo de feitura e consegue conversar com quem está fazendo. É outra experiência bem bacana. Comunidade indígena é o único ponto que a gente fala que não tem o roteiro regular. Então, a gente teria que fazer o fretamento de 5 noites para conseguir incluir essa visitação à comunidade indígena, porque ela é uma navegação um pouquinho maior, né? E não é aquela coisa super turística, não tem todo dia, toda hora, né, uma visitação, é o ritual tradicional deles mesmo. As bibliotecas, né, eu mostrei lá uma das sócias, a Fofa, e ela teve um projeto muito bacana na região por muitos anos e abriu diversas bibliotecas, mais de 120 bibliotecas nas comunidades da região. Então, a gente também vê esse super projeto, conhece, conversa. Então, você tá com criança nos barcos da Caiara, você vai na comunidade local, muitas vezes você vê a criança tá jogando futebol com a criança da comunidade, essa troca é muito rica. O nascer e o pôr do sol a gente coloca como uma mega experiência, né, na região. Nessa região, o sol ele praticamente mergulha ali no rio, parece o mar, né, mas é rio, mergulha ali e você fica por um longo período com esse céu alaranjado. Então, como funciona, né, na navegação? A gente tem geralmente um passeio de manhã e um passeio à tarde, sempre 2 passeios por dia. E aí, geralmente, desse passeio da tarde, a gente sempre volta muito próximo do horário do pôr do sol, e a tripulação, quando tem praia, né, arrumou fez a nossa produção de praia, e aí a gente fica ali nadando no rio e curtindo esse pôr do sol com muitos petiscos, muitos mimos. Muitos banhos de rio. A todo momento a gente fala que você pode até tomar banho efetivamente no rio, nossos ambientes são biodegradáveis, então, e a própria água do rio é a água que vai para o barco ali na mesma temperatura, né, 28 graus aproximadamente, super quentinha, então a gente fala, não é água salgada, né, você pode tomar o seu próprio banho no rio mesmo. E é uma alegria, né, a criançada fica aquela coisa de água salgada, que a criança começa a ficar incomodada, não, aqui não tem, né, então pensa uma praia onde a criança fica o dia inteiro mesmo jogada.
É muito, muito gostoso. Serviços, então aí a gente foi, né? A gente vem do nosso principal ponto, que é a Amazônia. A gente brinca que brinca não, é uma verdade. O cliente principal desse projeto Kaiara é a Amazônia, né? Então todo mundo está ali a serviço da preservação da Amazônia. Nosso hóspede, ele é um condutor, né? Nosso viajante, ele é um condutor, ele ajuda esse projeto na preservação da Amazônia. Então, a gente vem sempre do principal e entra agora no diferencial, que é você navegar. Você pode pegar um barco, né? Contratar um barco e navegar. Navegar com a Kaiara tem diversos mimos. Então, a gente sempre, atenção aos detalhes, a gente sempre coloca uma eco bag, uma garrafinha de água para todos os viajantes. A gente muda muito o setup das refeições, então faz no restaurante do barco, faz na varanda, um lanche da tarde, um café da manhã, no deck panorâmico, na própria praia, e muita gastronomia local. O que eu gosto também de comentar é, vamos supor, tem uma criança no barco que só come, né, tem um paladar bem infantil ainda, tem várias restrições, não come peixe e tal, come só um macarrãozinho com carninha. Vai ter isso para a criança todos os dias, né? A gente é super cuidadoso com restrições, com preferências, mas o máximo que a gente pode, a gente explora a gastronomia e os sabores locais, tá? Muitos peixes, então, muitos. Produções para as paradas de praia também é um super highlight. Muitas pessoas começam a navegação e falam assim, no primeiro jantar, quando vai ser o jantar na praia? Quando vai ser o luau na praia? Né? Porque olham esse momento como um momento muito icônico da viagem, que é a Piracaia, que é a surpresa. A gente sempre que pode, né, que o clima permite, que praia permite, a gente tem essa surpresa. A nossa tripulação faz essa super produção. Ou a gente faz o jantar enterrado mesmo aqui, como é bem típico, ou dependendo do tamanho do grupo, a gente faz essa parte da areia enterrada para ver o pôr do sol, para tomar um drink, e monta a mesa para o jantar aqui. Então, esse é um típico, né, exemplo aqui, que a gente montou a Piracaia, fez o banco na areia, aquela mesa na areia, e atrás fez a mesa comum para a refeição. E aí a gente entra nos barcos. A gente tem 3 barcos. Tupaiú, que é o nosso xodozinho, ele tem 4 cabines e acomoda até 8 pessoas, mas em fretamento a gente abre exceção para utilização da biblioteca, né? Dependendo do tamanho, se for um adolescente, por exemplo, a gente consegue converter a biblioteca para ter mais 2 camas e aí até 10 pessoas, tá? Mas em saída regular, não, só 4 cabines, 8 pessoas. O BL Amazon são 8 cabines, 16 pessoas, e o Amazon Dolphin, 11 cabines, 22 pessoas. Ana, mas como é que eu sei qual barco que eu estou comprando numa saída regular, por exemplo? O nosso time vai te informar em que barco, até aquele momento, em que barco que a gente está saindo. Vamos supor, a gente tem 2 cabines vendidas, provavelmente vai sair o Tupaiú. Até 4 cabines vendidas, é no Tupaiú que a gente viaja, mas a partir de 5, tendo a disponibilidade do BL, a gente provavelmente vai passar para o BL com essa viagem e vai vender até 8. Vendendo 8, tendo disponibilidade no Amazon, a gente vai, a partir de 9, ir para o Amazon, e nosso sonho é, numa saída regular, colocar os 3, né, para navegar. Isso já pode acontecer, mas muitas vezes, quando enche um barco, o outro está fretado, pode acontecer de estar fretado. Então, não necessariamente os 3 barcos vão sair numa saída regular, tá bom? E a gente sempre vai avisando o nosso time, o Marco, quando vocês mandam ali no WhatsApp do contato da Kaiara, o Marco avisa para vocês, olha, a gente está com... você é o primeiro contato que me liga, a primeira cabine. Por enquanto, essa saída vai ser no Tupaiú, e eu vou te confirmar essa saída regular a partir de 2 cabines vendidas, 4 adultos. Tá? A gente sempre avisa a primeira cabine que a saída está dependendo de outra cabine para ser confirmada.
Então, a partir de 2 cabines vendidas, 4 adultos pagantes, a gente confirma a saída regular. Então, entrando só um pouquinho nos barcos, né? São barcos regionais, todas as acomodações têm ar-condicionado, mas ele é um barco muito gostoso ali nessa região, não tem muito mosquito como nas águas barrentas, né? A gente faz um paralelo, assim, você pega um Aqua Expeditions, né, no Peru, ele é um iate numa água barrenta que tem muito mosquito, então ele é todo fechado, todo, né, ar-condicionado inteiro fechado, de vidro e tal. Aqui não, a gente é um barco regional, um barco de madeira, super gostoso, mas nas acomodações tem ar-condicionado, tá? Então, no Tupaíba, a gente tem uma cabine master, 2 cabines com cama de casal, e essa cabine standard também, que é um ponto na venda que a gente sempre fala, olha, você está me pedindo uma cabine, eu tenho a última cabine do Tupaiú, que é essa cabine standard com beliche, né? A gente sempre avisa a vocês para que vocês façam essa venda de forma bem personalizada, mostrem para o viajante qual é a cabine que ele vai ficar e tudo mais. O único dos 3 barcos, a única cabine que não tem banheiro dentro é essa cabine standard do Tupaiú. O banheiro, ele tem banheiro, mas o banheiro dele fica do lado de fora. Então, essa é a biblioteca convertida que eu mostrei para vocês, que em caso de fretamento a gente consegue acomodar mais 2 pessoas nessas camas. Na saída regular a gente não utiliza, ela fica como biblioteca mesmo. A sala de refeições, então aí todos os barcos têm essas áreas comuns, né? A sala de refeições, a varanda, o deck com vista panorâmica, cada um na sua proporção. O Tupaiú é o único que não tem um bar, mas o Belly e o Amazon Dolphin também tem um bar. A varanda do Tupaiú e o deck com vista panorâmica, que quando a gente tem no final do dia, vai ver o pôr do sol, não está numa praia, por exemplo, vai ver o pôr do sol, toma um drink aqui, também faz um jantar no deck com vista panorâmica, é muito bacana. Então, o Belly, ele tem uma cabine master, aí ele tem essas cabines standard com beliche, que a gente consegue fazer triplo quando tem criança, por exemplo, né, 2 adultos e uma criança. A gente tem mais algumas cabines standard sem o beliche, só com a cama de viúva. Né, o banheiro aqui, você já vê que é um pouquinho maior, ele tem essa divisão chuveiro, pia, desculpe. A sala de refeições maior também, e como eu disse, o bar, né, no Belly e no Amazon Dolphin, a gente tem esse bar no andar de cima. A varanda, onde a gente faz alguns, né, o chá da tarde, o café da tarde, enfim. E o deck com vista panorâmica, que a gente monta um jantar muito lindo, com luzinhas também. E o Dolphin. O Dolphin tem 2 cabines master. A cabine standard com beliche já tem essa cama maior, é uma cama de casal, não de viúva, né? Com beliche, a gente tem cabine que conecta. Então, é possível uma família, né, pegar com 2 cabines dessa com beliche e conectar. A sala de refeições também tem um bar em cima, bem gostoso. A varanda e o deck com vista panorâmica, que eu falo que dá para fazer uma festa de aniversário, né? Uma festa nesse deck super bacana. As saídas regulares, essa aqui já está um pouquinho desatualizada, né? Já passaram essas, mas tem aqui de outubro, novembro, dezembro. O que a gente gosta de falar na venda da Kayara também sempre, que é full experience. Então, algumas pessoas falam assim, nossa, o valor, por exemplo, eu vi o valor e meu hóspede achou alto. Aí você fala, você colocou na ponta do lápis para ele que ele não vai gastar nada desde que ele chega no aeroporto, né? Porque isso é muito importante. São 4 noites de acomodação, com todas as refeições, com todas as bebidas, incluindo cerveja e caipirinha com diversas frutas da região, todos os passeios, guias, atividades, seguro viagem, né? Tudo está incluído. A partir do momento que você chega em Santarém ali, você já está com o time da Kayara e claro, você quer um vinho, quer um whisky, a gente pode providenciar, é cobrado à parte, mas, no geral, a gente tem um full experience, né? Inclusive com algumas bebidas alcoólicas. Então, a gente tem aqui para a cabine máxima, master, né? Para quem quer garantir um acréscimo de R$ 1.000,
Como eu comentei em outro slide, a partir de 4 passageiros adultos, a viagem é garantida. Então, enquanto só tem ali uma cabine pedida, a gente deixa on hold, deixa ele esperando para assim que tiver mais 2 interessados. A gente sempre confirma no máximo até 30 dias antes da data, senão se só tem uma cabine ali interessada, a gente cancela. As crianças acomodadas com um adulto. Então, se você tem somente um adulto na cabine e tem uma criança, essa criança vai pagar valor de adulto, né? A gente precisa ali ter 2 pessoas com valor de adulto para fechar um duplo. Então, crianças que viajam com 2 adultos, a gente são acomodados em cabines próximas, mais independentes. No caso, quando é uma criança menor, a gente consegue colocar naquele beliche, né, fazer um triplo, mas uma criança maior, enfim, a gente coloca em outra cabine, tá? A partir de 9 passageiros, a gente vai utilizando os nossos barcos maiores. E aí, nesse caso, como eu mostrei, né, a partir do belly, a gente consegue acomodar a criança no beliche, na caminha superior ali. Os fretamentos, as nossas sugestões de roteiro, é claro que a gente pode fazer 10 dias, né, de navegação, mas as nossas sugestões de roteiros base são de 3, 4 e 5 noites, né, 4, 5 e 6 dias. É uma super possibilidade de personalização. Agora mesmo para o Réveillon a gente tem ainda disponibilidade para fretamento. E o que é muito legal, porque você está numa região extremamente na moda para o Réveillon, que tem uma festa muito icônica, que é Vai Tapajós. Você consegue participar dessa festa. Eu quero ir para o Super Agito, mas depois você entra no barco e segue a navegação. Ali está super movimentado ainda em Alter, né? Com muita gente, e você consegue fugir ali e ter uma viagem muito privativa. Ou também quer fugir da festa. Nosso time consegue fazer personalizar uma festa privativa numa praia com ninguém, né? Só para o seu barco. Então é uma super oportunidade, tá? Além disso, a gente faz eventos, a gente já fez aniversário, juntou os 3 barcos e fez uma super festa de aniversário. Então, os barcos vão navegando juntos e a gente faz as produções na praia, o máximo de produções e momentos possíveis com o grupo todo, tá? Como eu disse antes também, viagens multinacionais é sim para todas as idades, a gente já teve enfrentamento. Claro que criança, né, a partir de 3, 4 anos, acaba aproveitando mais. Mas a gente já teve viagens de família que tinha crianças de 3, 4, 5 anos, mas tinha bebê também. A Casa da Orla, a gente coloca na apresentação ainda, antigamente na saída regular, a gente tinha uma noite na Casa da Orla, que fica bem ali, próximo à Vila de Alter, bem na Vila de Alter, em frente à Ilha do Amor, ao cartão postal de Alter. E a gente tinha uma noite aqui e 3 em navegação. Hoje em dia, as 4 noites são no barco, tá? Mas a Casa da Orla serve como um apoio de quem quer ficar uma noite, 2 noites antes ou depois das saídas da Caiara. E a gente pode fazer essa ponte, nosso time. Ela vende ou buyout da casa inteira ou somente uma acomodação individual, tem serviço, café da manhã. É isso, pessoal, uma viagem super transformadora. Vocês têm dúvidas? Eu vou parar aqui para ouvir vocês. Oi, Ana. Oi, Ana. Oi. Cadê? Temos algumas. Muito bom. A Adri vai te passar algumas questões aí. Vamos lá. Basicamente, idade mínima, você acabou de responder que não tem idade mínima, mas vocês sugerem alguma idade? Eu coloquei para, acho que foi a Camila que perguntou, não foi a Camila, foi outra pessoa com a idade sugerida. Eu coloquei 7 anos por conta das atividades que são bem naturais, canoagem, nadar no rio, é uma idade que a criança já está bem independente. Aproveita muito, mas assim, é isso que eu falei, a gente teve viagens com famílias completas, desde bebê de colo até, mas assim, criança de 3, 4 anos ama, que tem essa coisa, essa água calminha, né? Então, muita praia, muito... Mas não tem atividade específica para as crianças, aí... Toda essa vivência de Amazônia é extremamente lúdica, né, Adri?
Então, você faz uma trilha guiada ali. Quando o adulto, só tem adulto, a gente, é claro, né, o guia vai sempre falando muito mais da história, da árvore, né, dos saberes, é outra dinâmica. Quando tem criança, o guia se adequa àquela criança. Tá. Então, você faz... É muito lúdico, você pode fazer bingo caminhando na floresta. Né, a folha para a criança, só de olhar aquela folha colorida, já vira um grande evento. Então, eles mesmos já estão acostumados a lidar com a criança, falar nessa linguagem. Totalmente. Não, e a tripulação, o que a tripulação mima em cada parada de praia, né? Você faz cada comidinha que eles fazem na praia, se tem uma criança já é completamente diferente. Eles enchem uma boia para a criança ficar brincando, uma boia divertida, colorida ali na praia. É muito gostoso. Não, Tá. eu colocaria menos do que 7, com toda certeza. Tá. Pode, assim, sendo andante, já aproveita Sim. muito mais, né? Tá? E as caminhadas são muito longas? Só a Flona, que é essa parte que eu falei que tem mais ou menos 8 quilômetros, a gente tem o Igarapé no meio, tem as árvores centenárias, né? O comecinho dela tem uma subidinha, mas eu mesma, quando fui, fiz com uma pessoa que tinha super problema de mobilidade de joelho, e cada um vai no seu ritmo. Que essa ia ser a próxima pergunta. Exato. A gente ali, né, na Flona, vai mais de uma pessoa local. Então, quando um grupinho está mais rapidinho, tem um guia lá na frente. Quando o outro grupo tem uma dificuldade maior, tem outra pessoa com esse grupo. Cada um vai no seu ritmo. Então, assim, idoso, dependendo da mobilidade, mas cadeirante, aí já não é recomendado. Cadeirante, para alguns passeios, realmente fica mais difícil. Mas no barco, o máximo que a gente pode, a gente faz para atender. É isso que eu ia perguntar, porque nos barcos não tem elevador. Então, se é cadeirante, vocês tentam acomodar num deck que fique fácil sair, entrar, ir para restaurante. Exatamente. No próprio Belly, por exemplo, você tem um restaurante e as cabines no mesmo andar, deck, né? tá. E a saída ali. Então, tá. A gente sempre avalia junto, tá, Adri? Tá. A gente pede para não desconsiderarem, para sempre falar conosco, entrar em contato com o Marco ali ou com o Juliano da Caiara, depende de quem está, e perguntar como que tá, se tem a possibilidade, não desconsiderar. Tá. E o Heinz perguntou se é possível criar passeios personalizados em horários específicos para grupos que tenham interesses específicos, por exemplo, natureza. Totalmente. Mas aí vocês conseguem organizar isso não numa saída regular, a gente pegar um grupo de uma parte de uma saída regular e fazer um passeio diferente. Era essa a pergunta, não precisa ser um fretamento. Dentro de uma saída regular, vocês conseguem organizar para um grupo esse tipo de passeio? Isso já fica mais difícil, porque a gente tem horários, né? Numa saída regular, é isso que eu estou falando. Numa saída regular, você tem horários com o grupo como um todo, horário, porque não é só que o barco fica parado ali, eu posso descer com aquele grupo. Eu tenho a navegação, né? Eu estou indo de um ponto para o outro, de um ponto para o outro. Então, é tudo muito contadinho. Na saída regular fica mais difícil. É claro, se você tem ali o pré e o pós, a gente pode super seguir com um grupo interessado e fazer alguma coisa adicional depois ou antes, sabe? Mas quando, naquelas 4 noites da saída regular, se a gente não tem todo o grupo com o mesmo interesse para personalizar uma coisa, não é viável. Aí pensa em fretamento, tá? Para fazer um grupo mais específico. Que bom, Daísa, que você está apaixonada. Nós somos apaixonados. E tem tarifa, gente? A gente consegue, na saída regular, em algumas saídas, a gente consegue incluir um agente. A gente não tem um limite como é um barco, não é um hotel ali que fica sobrando um quarto, né? Então, a gente tem, geralmente, uma possibilidade de agente viagem. Geralmente, a gente consegue fazer com 30%. Tudo depende da saída também. Não deixa de perguntar. Às vezes, a gente consegue a cortesia, às vezes 30%. Tá. Eu acho que de perguntas, de dúvidas, foram essas. E cabine quádrupla não tem, né?
Não. Tem Nem aquela que eu te falei que conjuga, mas depende do barco. Tá, Não naquela é tripla, por exemplo, se é alguém com uma criança pequenininha, não coloca um bercinho, coisa assim. Não. Tá. Não tem nem espaço para Uhum, isso, né? São cabines de barco, ele não tem essa mobilidade. uhum, Mas a gente tá tem, bom. como eu mostrei, por exemplo, se a gente está fazendo no Amazon, tem essas cabines conectantes. As cabines também são Uhum, são uma do lado da outra, né? sim. Dá super para fazer. No Belly dá para fazer uma do lado da outra na parte interna, se tem criança, para não ser na parte superior externa. Então tem várias possibilidades. Do Paiú também. Tá. Tá. Mas é isso. Por que a gente não está online, né? Porque é uma venda muito personalizada, muito que você tem que ir ali conversar com o Tiago. Ai, obrigada. Obrigada, João Pedro. O João Pedro mandou no chat o manifesto Isso. da Caiara, o vídeo para todos terem. É uma Legal, venda pessoal, bem todos personalizada, assistirem tá? depois esse vídeo, é um vídeo super, super bacana, tá bom? Temos uma pergunta aqui do nosso fundador, Ana, que está presente conosco, Ilia, no chat, perguntando sobre limitação de bagagem, visto o tamanho do navio. Do É, navio, a não, gente do barco. a gente pede para ir com uma mala somente, tá? Né, o máximo possível não levar. Por exemplo, teve gente que foi com mala de rodinha, que vai com mala de rodinha nas saídas, a gente faz toda a parte do transporte da mala. Quando pega no aeroporto, nós mesmos já transportamos a mala direto para o barco, mas tentar não ultrapassar uma bagagem, sim. Porque na cabine é isso, não acomoda tantas bagagens na mesma cabine, tá? Elia, prazer. Muito obrigada pela presença. E aí, Ana, eu vou compartilhar aqui, antes da gente finalizar, eu vou roubar a tela de você rapidinho. Eu vou compartilhar aqui para o pessoal dar uma olhada, né, convidar todos a conhecerem o site da Kaera, porque é um site que eu gostei muito. É um site muito completo, tá, gente? Vocês conseguem ver as próximas datas aqui em próximas viagens e as informações também que a Ana falou dos charters. Conhecer novamente, né, e entrar realmente aqui em cada embarcação. E também tem a parte das comunidades, até que é bem bacana. Então, quais comunidades visitadas, tem aqui até um Saiba Mais que entra, né, nos detalhes de cada comunidade. Então, é um site bem bacana, vale a pena todos darem uma navegada aqui, tá bom, gente? Obrigada, João Pedro. E lembrando novamente, pessoal, vai ficar gravado, a gente vai subir no nosso YouTube essa gravação. A gente sempre faz uma editada, a gente corta para ficar realmente só a parte da apresentação da Ana. Agradeço você mais uma vez, Ana, pelo tempo, pela apresentação. Nós que Só pelos agradecemos. comentários dos agentes aqui, a gente viu, o pessoal curtiu bastante esse produto, muito diferenciado. É o que eu falei, né, gente? Vamos conhecer o nosso próprio país. Vale muito a pena, ainda mais com a Caiara, que valoriza a cultura local, guias locais, culinária local e sempre preservando a natureza. Exatamente. Obrigada. João Pedro pegou o espírito da coisa. É isso Muito aí. obrigada. Valeu, gente. Obrigado e bom Obrigada, resto de pessoal. Até a semana. próxima. Obrigado, Ana.